Olá, igreja querida, amigos, parentes, que estamos de volta depois de um breve período de férias, onde fomos visitar parte da família, nos alegrar com o terceiro aniversário do nosso netinho, e já estamos de volta e felizes por ter estado lá, mas muito felizes de estar de volta em casa. Vocês talvez não tenham notado, a maioria de vocês, mas nós que vivemos em Miami certamente tivemos a oportunidade de notar que nessa semana a comunidade judaica, que é muito numerosa aqui em Miami, comemorou o Yom Kippur, ou também chamado Dia do Perdão. Isso foi celebrado entre o dia 27, no final do dia, nosso dia, para eles é o início do dia, quando se põe o sol, 27 que foi o domingo, até o dia 28 de setembro, segunda-feira. Isto ocorreu 9 a 10 dias depois do final do ano 5.780, que é onde se encontra o calendário judaico, e início do novo ano judaico, que foi o ano de 5.781, que começou no dia 17 de setembro, segundo o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, não é? Bem, deixa eu lhe contar algumas coisinhas sobre Yom Kippur, não que esse seja o assunto principal, mas eu tenho a impressão que é uma boa moldura para aquilo que nós temos a fazer nesse dia, aquilo que nós temos a entender e a ouvir e a praticar. O Yom Kippur é, na comunidade judaica, o dia mais santo e importante de todo o ano. O que acontece durante esse dia? O povo se reúne, não trabalham, eles observam durante um período de 24 horas um jejum completo, o que quer dizer um jejum de água e comida. E como eu disse, nos seus ajuntamentos, seja em casa, seja nas sinagogas, as pessoas se saúdam, elas estão orando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo perdão às pessoas pelos pecados que cometeram contra elas, e nesse ambiente, com frequência, eles se saúdam com esta palavra, com estas palavras: que você seja inscrito no livro da vida. Bem, a celebração se encerra ao final de 24 horas com o povo repetindo 7 vezes essa expressão: o Senhor é o nosso Deus. Então é tocado o shofar, que é uma trombeta feita com chifre de carneiro, e então após este toque o povo formalmente ou solenemente proclama: no ano que vem em Jerusalém, mostrando então algo que deve ter se passado lá nos primórdios da saída do povo do Egito. O tempo seria curto para nós discorrermos sobre toda a história do povo judeu, povo de Israel saindo do Egito, mas nós vamos fazer algumas menções sobre isto. A primeira impressão que alguém pode ter tido quando eu descrevi o Yom Kippur poderá levá-lo a dizer: puxa, parece a nossa ceia do Senhor, que por sinal nós celebraremos hoje, primeiro domingo do mês, que é como nós fazemos na nossa igreja. Nós temos como a frase máxima de Jesus neste evento da ceia do Senhor, a sua recomendação para nós, quando ele diz, seus discípulos da época e todos os demais que se seguiriam ao longo dos séculos, ele diz então: façam em memória de mim. Bem, você não pode fazer alguma coisa em memória de algo se você não conhece o que você está se referindo, o que você está guardando. Então, eu tenho a impressão que é em bom tempo que nós possamos então renovar o nosso conhecimento sobre o que é que nós trazemos à nossa memória, quais são as bases de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E nós vamos ver que existem algumas diferenças muito fundamentais com este Yom Kippur, o Dia do Perdão, celebrado pela comunidade judaica. Eu quero ler alguns versículos, fazer referência a alguns pequenos textos de Hebreus capítulo 10. É uma carta que foi escrita para o povo hebraico,
mas é uma carta escrita, então, da perspectiva de termos a Jesus como Messias, que é a grande diferença, visto que a maioria do povo da comunidade judaica não reconhecem a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam só, nesse capítulo 10 de Hebreus, a palavra nos diz que a lei estabelecida por Deus através de Moisés lá no deserto, séculos atrás, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, é apenas uma ilustração e não a sua realidade. E ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios de animais que eram feitos, nunca consegue, através desses sacrifícios que são repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Elas são apenas esses ritos, estas celebrações, são apenas uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Isto é escrito num contexto onde ainda o povo judeu praticava, neste dia particularmente, o sacrifício de animais que foi estabelecido na lei judaica. Mas aquilo era tão somente, e a celebração que se faz hoje em dia, significam, do ponto de vista prático, muito pouco. É apenas uma alusão à realidade que Jesus viria trazer. Então, como que isto aconteceu? Cristo veio ao mundo e disse ao Senhor, orando a Deus Pai: sacrifício e oferta, Pai, não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado, isto é, sacrifício de animais, queimar os seus corpos até que se transformassem em cinza, tu não te agradaste. Então eu disse, Jesus disse a Deus Pai: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E essa era a vontade do Pai, a respeito do qual Jesus ora lá no jardim do Getsêmani, por um momento como que sob o terror da separação que ele teria de Deus Pai através da sua morte na cruz, e ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade. E ele acabou então obedecendo a vontade do Pai, que era essa, que ele fosse crucificado pelos nossos pecados e ressuscitasse para a nossa justificação. Quero seguir em Hebreus, dizendo assim: ele, Deus Pai, cancela a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Cancelou a aliança feita com bases na lei, que simplesmente era uma ilustração do que Jesus viria a fazer, e estabelece para que todo o povo saiba que o que há de real, mesmo no que diz respeito a perdão, justificação dos nossos pecados, é aquilo que Jesus fez lá na cruz. E ele segue. Pelo cumprimento dessa vontade de Deus Pai, nós fomos justificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre quem? A nós, aqueles que estamos sendo santificados. Ou seja, Jesus apagou todos os pecados. E agora nós caminhamos durante a curta existência terrena de cada um de nós num processo de santificação em que o Senhor nos ensina que esta é a aliança. O Senhor diz: eu porei no seu coração as minhas leis e as escreverei na sua mente. E acrescenta: dos seus pecados, quanto à condenação deles, eu jamais me lembrarei. Porque onde esses pecados foram pecados, não há mais necessidade de sacrifício por eles.
Isto é salvação. Isso ocorreu no passado. O sangue de Jesus sepultou todos os nossos pecados. Já não há condenação sobre aqueles que têm a Jesus como seu Salvador. Mas ele segue dizendo: irmãos, tenhamos então a plena confiança, à medida que caminhamos nessa vida. Tropeçamos, caímos, pecamos tantas vezes, em pensamentos, em palavras, em atos. E ele diz: tenhamos essa plena confiança quando pecarmos, de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, como? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, pois temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Essa é a nossa caminhada. Enquanto caminhamos aqui, sempre que pecarmos, e Satanás vem logo atrás, o nosso orgulho pessoal, ou a nossa autoestima, dizendo assim, Deus não vai te perdoar. Não tem como você ficar livre dessa tolice que você fez, desse pecado que você cometeu. Mas o Senhor nos diz diferente. Ele diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, e assim teremos os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu não quero perder a minha naturalidade diante de vocês e dizer que nós não temos problemas e que estamos num ambiente ideal. Todos que conhecem a minha casa sabem que estamos lendo aqui em casa. Nós temos evitado o nosso encontro coletivo por conta do coronavírus. E aqui, às vezes, o ar-condicionado faz barulho, o cachorrinho late, e agora o nosso querido Edgar, que veio cuidar do nosso jardim, passou com o tratorzinho fazendo um barulho, e o pastor João já saiu para pedir para ele segurar o trator um pouquinho. Mas não vamos deixar que essas coisas nos perturbem e desviem a nossa atenção. Então, eu quero ler uma vez mais essa preciosa exortação que nós não podemos deixar de ter em mente. Aproximemo-nos de Deus. Pecou? Aproxime-se de Deus. Como a Dé diz, não corra de Deus, corra para Deus. Satanás quer que nós pensemos que Deus vai punir, que Deus vai castigar, que Deus vai rejeitar. Mas essa não é a verdade. Olha o convite que ele faz. Tão coerente com o outro convite que ele nos faz lá em Hebreus capítulo 4, quando ele nos ensina que ele se compadece das nossas fraquezas e por isso ele nos convida, venham buscar de mim misericórdia e graça. Então aqui ele nos diz com outras palavras a mesma verdade, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, e assim teremos, nos aproximando dele, os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, ele é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo, o encontro com o Senhor. Essas coisas todas têm que estar na nossa lembrança. É isso que nós celebramos, que Deus deu sinais para o povo lá no deserto, para que eles soubessem que ele enviaria o seu Cordeiro precioso, que viria para a remissão dos pecados de todo homem que nele crê. O povo judeu, sem crer em Jesus, que é o Cordeiro de Deus, continuam celebrando uma forma. Nós temos muito a aprender com a história desse povo, mas nós somos tão felizes por termos o verdadeiro Salvador, aquele que nos purifica de todo o
pecado. Todo o pecado. Eu preciso, por uma questão de honestidade com a palavra, seguir lendo o trecho de Hebreus, que é tão maravilhoso. E ele diz algo que nós precisamos saber. Agora, perdoados pelo Senhor, ele diz: e se nós continuarmos a pecar deliberadamente, voluntariamente, sabendo que isso é erro, sabendo que isso desagrada o Senhor, e nós, eu não quero saber, Jesus perdoa. Essa é uma atitude tão perigosa, porque a palavra diz que se nós a praticarmos, já não resta sacrifício pelos pecados. Nós estamos pisando sobre aquilo que Jesus fez por nós e teremos tão somente dentro de nós uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Muito sério isso. Isso é coisa de inimigo de Deus. Muito embora nós não vemos nenhuma vez na palavra qualquer expectativa de Deus de que nós, durante essa vida, não pequemos, isto não vai acontecer. Nós estamos expostos ao pecado. Todavia, o Senhor nos ensina a não pecarmos deliberadamente. Tendo conhecido a sua palavra, nós pedirmos a Ele graça que nos proteja da nossa própria debilidade e não praticamos. Por quê? Porque aqueles que rejeitavam a lei, vejam só no período da ilustração dos fatos, aquele que rejeitava a lei, não quero saber da lei, eu vou fazer o que me dá na telha. Ele morria sem misericórdia. Pelo depoimento de uma ou duas testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era morta. Todos tinham que aprender que é coisa séria quebrar a lei de Deus. Hoje em dia também é coisa séria quebrar a lei de Deus. E ele continua dizendo assim: muito mais severo castigo merecerão aqueles que pisam aos pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultando o Espírito da graça. É muito perigoso. E o Senhor diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus tão misericordioso, tão bondoso, ele nos alerta contra esse pecado deliberado, pecado voluntário, e ele perdoa o pecado deliberado, voluntário, sim, mas ele deseja que nós vivamos na sua presença, amando-o pela sua graça. Quando vemos o tanto que ele nos perdoa dos nossos pecados, que nós estejamos, como resultado disso, como aquela mulher sobre a qual falamos há 2 domingos atrás, disposta a dar tudo para Jesus, dando aquele perfume precioso, que nós vejamos a Jesus como o nosso tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor, falando: não, Ele é tudo o que eu tenho, eu quero viver para agradar o meu Senhor. Vocês precisam perseverar, diz o Senhor. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Perseverem, para que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. E se Ele, o justo, retroceder, se Ele apostatar da fé, eu não me agradarei dele. Mas nós, irmãos, não somos daqueles que retrocedem para a perdição e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Eu acabo de ler para vocês um resumo de Hebreus capítulo 10, um longo trecho, mas todo aquele que teme ao Senhor, que leva Deus a sério, haverá de ser sensibilizado por essa palavra, irá conferir na sua própria Bíblia, vai ler de coração, de forma que cada vez que nos reunimos para esse evento máximo da Igreja do Senhor, que é celebrar a nova aliança que Deus fez através do sacrifício de Jesus, cada vez nós não sejamos como pessoas que não têm nada na cabeça, que só praticam um ato exterior sem ter ideia de por que estão praticando. Não é verdade? Então, este conhecimento é fundamental para que nós andemos de uma maneira reta. Não existe nenhum demérito em nós observarmos
tradições, demérito em termos reverência. Aliás, vocês viram o pastor Jonas aí de paletó e gravata, eu de paletó e gravata aqui, e com muita alegria por entendermos que aparência reverente ou atos reverentes destituídos de um coração reverente não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Pouco importa celebrar seja Yom Kippur, celebrar a ceia. Hoje a ceia é dia de pôr gravata. Essa coisa não corre assim. Mas se no nosso coração existe uma verdadeira reverência ao Senhor, nós queremos fazer o que é melhor. Escolhemos lá a gravata que melhor se ajustava à cor do paletó e etc. Não com outra finalidade que não seja de agradarmos ao nosso Deus. E a respeito dessa reverência, meus irmãos, eu preciso deixar com o meu povo querido, com a nossa igreja amada, um alerta. Vai existir um outro alerta mais para frente, mas eu preciso deixar esse alerta contra uma excessiva informalidade, uma excessiva casualidade ao lidarmos com as coisas do Senhor. Isto não é bom. Isto não é bom. Eu temo que entre as coisas boas, e eu quero falar sobre isso hoje, que essa quarentena nos trouxe, eu temo que entre tantas coisas boas, a possibilidade de estarmos recebendo no nosso celular, no nosso televisor, a comunicação da palavra do Senhor, os grupos reunidos com mais frequência do que fazíamos quando estávamos nos reunindo ao vivo. Mas eu temo, quando eu observo a audiência dos irmãos, a participação do culto, do YouTube, eu temo, irmãos, que nós temos deixado de ser vigilantes para com esta reverência. Eu temo. Eu estava observando a mim mesmo e a família durante um dos estudos bíblicos e é tão bom a gente sentado de bermuda, descalço, sentado no sofá, como nos sentimos mais confortáveis. Durante o culto corre na geladeira, outro corre e vai fazer uma pipoca, outro volta e outro vem. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa própria alma. E isto envolve o pedirmos que o Senhor nos dê a graça de vermos a Ele como de fato Ele é, o grande Rei. Que nós não caiamos nesse exemplo que é denunciado pelo profeta Malaquias, quando ele diz assim: ei, vocês me chamam de pai, mas vocês não me dão a honra devido ao Pai. Vocês profanam o culto ao Senhor. Vocês riem do culto com desprezo. Ah, que canseira! E o Senhor diz: olha, gente, é maldito o enganador que, tendo no rebanho um animal macho sem defeito, que é o que eles deveriam oferecer ao Senhor, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, cego, aleijado, sarnento, o que está ali na mão. Vamos só cumprir a tabela, vamos só cumprir a formalidade. O Senhor diz: eu sou o grande Rei e o meu nome é temido entre as nações. Amados, o que eu quero dizer, e eu creio que provavelmente essa é uma palavra que o Senhor deseja que nós observemos com cuidado, é o fato de nós atentarmos para a palavra que é ministrada quando ela é ministrada. Pensem a respeito disso. A tecnologia facilita as coisas. Não vou ter tempo de estar sentado aqui porque justo na hora do culto eu estou trabalhando. É uma realidade que acomete a todos nós, não é verdade? Mas alguma hora nós teremos que dar ao Senhor, e o que nós damos ao Senhor não é resto. O que nós damos ao Senhor é o nosso melhor. Então, eu quero encorajar nosso povo querido a nos reunirmos. O culto vai começar às 6 horas. Existem e sempre existirão compromissos, dificuldades que nos impedem. Que bom, graças a Deus pela tecnologia, vou ligá-lo às 10 da noite.
Mas, irmãos, o culto que celebramos começa às 6 horas e nós temos as possibilidades. Não desperdicemos esse tempo com distrações, com folguedos, com outra coisa. Diz, não, este é o horário em que eu vou consagrar ao Senhor, eu e a minha família, e nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Pensem a respeito disso. Vamos todos, na medida do possível, em preparação para isso que tanto desejamos, que é o estarmos novamente juntos como igreja física reunida. Vamos estar resgatando esta pontualidade que é um sinal de honra ao Senhor. Pontualidade sem reverência no coração não adianta nada, mas pontualidade com reverência, como um sinal da nossa adoração, dá muita honra e alegria ao nosso grande Deus. Muito bem, eu quero interromper esta meditação na palavra, eu vou continuá-la, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Pediria ao pastor Jonas, se pode pegar para a gente lá, que eu estou preso por um fio do microfone, e vamos trazer à nossa mente. Jesus falou para fazermos isto em memória dele. E nós temos dado aos irmãos a lembrança do que é que temos que trazer à nossa memória. Ele contou para nós sobre estes elementos. Jesus tomou o pão, e que simboliza o seu corpo, que foi partido lá na cruz. Ele partiu o pão, e ele o comeu, e ele nos ensinou a trazermos à memória esta coisa tão preciosa que foi o seu sacrifício feito por nós lá na cruz. Sacrificado lá na cruz, morto, ferido, batido, humilhado por aqueles que nele não creram. Jesus diz, é assim que vocês façam com o pão. Vocês o partam e vocês comam em memória de mim. A única forma como nós podemos ser libertos, purificados dos nossos pecados, como podemos ter força para lutar contra o mal que reside em nós, é clamarmos pelo Senhor Jesus. E clamamos por Ele, tendo em mente o seu sangue, representado aqui por essa taça, esse cálice com vinho e suco de uva, seja o que você possa ter a sua mão na sua casa. Façamos em memória do nosso Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo teu corpo ferido lá na cruz, dado por nós, e te obedecemos comendo o pão. E te agradecemos, Senhor Jesus, pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado, que nos une em comunhão uns com os outros. Glória seja dada ao teu nome, Pai, que essa humilde explicação da palavra possa ter trazido esclarecimento ao coração do teu povo, que o teu Espírito use para nos capacitar a andarmos nos teus caminhos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou dar seguimento ao ensino da palavra do Senhor, e eu usei a palavra quarentena mais de uma vez, e nós vivemos aí momentos de grande expectativa, porque eles sugerem que o tempo da abertura está chegando. Nós vamos observar na nossa igreja uma atitude de prudência mais prolongada. Não existe motivo de corrermos, não existe motivo de nós expormos o povo a riscos, e vamos seguir humildemente. Ontem eu estava orando com os nossos irmãos queridos, com o Rony, Randel, e orando com o Jurandir, e pedindo ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, Senhor, mostra, dá sabedoria à liderança do teu povo sobre quando é o momento de voltarmos. Bem, eu creio que muitas coisas boas, eu quero focalizar nelas, têm acontecido durante esse período. O Senhor nos tem preparado. Para mim, o grande ponto de preparação
foi o Senhor ter atingido em cheio a minha mente, o meu coração, com essa verdade de que, ao nos resgatar, que o Senhor deseja que nós busquemos a sua semelhança. Toda obra que é feita com base nos nossos próprios esforços, tudo aquilo que é feito com base nas nossas próprias resoluções, elas simplesmente não são aceitáveis. Elas não são aceitáveis perante o nosso grande Deus. Nós fazemos boas obras por causa da nossa fé. Ele nos dá fé que nos ensina que nós agora desejamos alegrar o coração do nosso Deus. O texto que o pastor Jonas leu na abertura, 1 Pedro 4, diz tudo, que Ele nos capacita para essas boas obras. Então, essa ligação em profunda humildade ao Senhor, em profunda mansidão ao Senhor, pela forma como agora nós vamos tratar o nosso semelhante, como nós vamos tratar as circunstâncias da nossa vida, elas são essenciais para que as nossas obras não sejam obras que não serão reconhecidas pelo Senhor. Todos lembram do trecho lá em Mateus 7, quando algumas pessoas vão se achegar ao Senhor e dizer: nós fizemos isso, profetizamos, nós expulsamos demônios. O Senhor diz: jamais conheci vocês, jamais. Porque é necessário ser antes de fazer. O Senhor deseja que nós sejamos pessoas cheias do seu Espírito Santo e, como fruto, então, nós façamos boas obras e desejemos andar nessa vida, viver nessa vida com essa prioridade suprema que é de agradar o Senhor e tendo diante de nós o fato de que não poderemos nos apresentar diante dele com mãos vazias. A fé verdadeira não é uma fé de mãos vazias. Esta fé é a fé morta, que não salva, como nos diz Tiago. Assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, o papel das boas obras é onde nós temos nos concentrado para esse tempo que temos ainda adiante com os irmãos. E eu estou destacando, então, o pequeno trecho de Hebreus, onde nos diz que um dos papéis do nosso convívio como igreja é nos estimularmos, nos incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu olho para o irmão ali, poxa, mas esse camarada é um exemplo de vida para mim. Como ele é dedicado, como ele se esforça, como ele ama as pessoas, como ele é paciente, como ele ora, e nós nos vemos, o espelho da graça de Deus, o brilho da graça de Deus através da vida dos irmãos, e nós vamos humildemente aprendendo uns com os outros. Sempre que você ouvir alguém que arrogantemente diz assim: eu não sigo a ninguém, eu só sigo a Deus, essa pessoa tem um problema muito sério de insubmissão. Porque lá na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 6, nos diz que nós devemos nos submetermos uns aos outros, não aos caprichos de uns e de outros, mas nos submetermos à vida do Senhor Jesus, que está sendo espelhada, que está se refletindo através do nosso irmão. Daí a necessidade de não deixarmos de nos reunir como igreja do Senhor. Bem, a palavra já foi destacada uma vez para vocês, que esse é o propósito de Deus. Ele nos trouxe a esse mundo, Ele nos salvou para que as nossas vidas fossem um motivo de glória para Ele. Ele nos fez novas criaturas em Cristo para nós andarmos nas boas obras que Ele criou, para andarmos nela. O crente humildemente deve pedir ao Senhor: Pai, dá oportunidades para mim, me dê a força que me leve a fazer a Tua vontade. Eu reconheço que de mim eu não tenho força, eu reconheço que eu tremo nas bases, minha mão fica suada, eu não consigo falar sem gaguejar, e nós reconhecemos as nossas limitações diante do Senhor e pedimos a Ele: Senhor, eu não dou conta do recado, mas é a Tua promessa de vitória que me leva a procurar a vitória no Senhor. Percebem bem? Os nossos esforços não fazem nada, mas nós pedimos ao Senhor com base na lei dEle. A lei é boa, Ele nos mostra: esse é o caminho a seguir. E essa lei nos foi dada por Moisés.
Mas a graça de Jesus, a graça veio através de Jesus para nos capacitar a desejar e a caminhar na prática destas boas obras. Muitos trechos preciosos, a maioria deles já foram lembrados. Eu quero destacar apenas uma linha da carta de Tito, capítulo 3, onde diz que o Senhor nos salvou, não pelas coisas boas que porventura tivéssemos feito, não. Ele nos salvou nos dando Jesus, nos lavando com o Espírito Santo, e ele fez isto a fim de que nós, agora como herdeiros dele, adotados como filhos de Deus, que agora então, com a esperança da vida eterna que ele põe em cada um de nós, e nós nos empenhássemos, nos dedicássemos à prática de boas obras. Esse é o povo de Deus. Um povo resgatado, não pelo bem que tivesse feito, porque não fizeram bem nenhum que merecesse que recebêssemos a sua salvação, e agora, uma vez resgatados por ele, temos do Senhor alegria e gratidão e decidimos: Senhor, eu quero viver só para te alegrar, eu quero fazer obras que revele aos homens, revele ao mundo a tua beleza, que veio ao mundo para salvar pecadores como eu e outros que verão testemunho em mim. Aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Não vai demorar muito tempo. Nós estaremos aí com a mesma cantiga. A nossa missão urbana no Home Depot, a nossa missão de levar a palavra no Ministério do Bom Samaritano, as nossas missões no confim da terra, e já temos mantido contato com os nossos queridos na Nicarágua, e assim por diante. Deus vai fazendo a sua obra. Eu disse a vocês que ia contar uma história como pano de fundo, uma história do povo de Israel, e ainda estou em tempo de fazê-lo. Eu vou abreviar muito essa história, que é uma história muito longa, e vocês vão entender a necessidade que eu tenho de abreviá-la. E a razão de eu estar contando para vocês é o fato de que em Romanos 15:4 o Senhor nos diz que tudo quanto foi escrito na palavra foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito. São imagens às quais nós devemos atentar para permitir que o Senhor conduza os nossos passos. Então vejam só, nós todos conhecemos muito bem a história, como o povo foi liberto do Egito com a mão forte do Senhor através da liderança de Moisés, e eles caminharam então, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, eles caminharam pelo deserto, e nós sabemos que só herdaram a terra prometida 40 anos depois, pouco mais de 40 anos depois. Como é que isso sucedeu? Eu vou contar para vocês. O povo saiu do Egito, como eu disse, atravessou o Mar Vermelho, e nesse longo trecho da palavra, entre os capítulos 13 e 40 de Êxodo, nós aprendemos assim, que pouco tempo depois de ter saído do Egito, 3 meses depois, Êxodo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai e pararam diante do monte, o monte do Senhor, o monte Sinai. Ou seja, saíram do Egito, 3 meses depois se encontravam já a 700 quilômetros aproximadamente de Goshen, a cidade ou a localidade no Egito de onde partiram, e agora eles param, prolongam essa quarentena, esse período de preparação, de proteção contra outras influências externas, param diante desta montanha, o Monte Sinai, onde Deus fala com Moisés, ele dá a sua lei para que o povo a seguisse, ele dá múltiplas leis sociais de como deveriam se conduzir, o tabernáculo é preparado nos seus mínimos detalhes, as roupas dos sacerdotes, os animais que deveriam ser usados, todos os detalhes, ou seja, um povo escravo saiu do Egito e 3 meses depois, e ao longo de 1 ano, é como se fossem alunos sentados nos bancos escolares aprendendo a ser gente. Isto que aconteceu com o povo de Israel. Um povo desregrado, um povo sem nenhuma tradição de conhecimento de como portar-se, de como lutar como povo, e eles teriam que estar preparados para lutar, para
conquistar a terra de Canaã. Nada disso sabiam. E agora Deus os separa e os tem ali no pé do Monte Sinai, onde todas estas coisas são ensinadas para aquele numeroso povo, preparando então para a tomada, preparando então para a realização da vontade de Deus, preparando-se para tomar posse daquilo que Deus queria, ao ter em mente criar um povo. Este é o meu propósito, que vocês tomem esta terra, de onde todo mundo verá a minha glória. Este é o meu propósito. Vocês não vão ter esse propósito cumprido se viverem no deserto, se voltarem para o Egito, se fizerem qualquer outra coisa. Eu vou sair desse povo, vou migrar para um outro país. Não, esse propósito vai ser atingido se vocês entenderem que eu prometi algo tão grande para vocês, que é a conquista de uma terra tão magnífica, que não haveria força nenhuma em vocês para vocês conquistarem, de forma que vocês teriam que voltar os seus olhos para mim, para a promessa que eu fiz e lembrar, não, Deus é fiel, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu água no deserto, Deus deu comida no deserto, Deus preparou um povo chucro, um povo irreverente para se tornar um povo bem estruturado. Não, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Mas vejam só o que aconteceu. Vencido esse período de pouco mais de um ano, ao pé do Monte Sinai, o povo sai em direção a um oásis chamado Cádiz Barneia. No caminho, algumas coisas refletem um sintoma para o qual eu e você temos que estar preparados. A impressão que eu tenho é assim, quanto mais chucro, eu usei essa palavra, quanto mais básico, quanto menos instruído, quanto mais pobre em recursos educacionais ou materiais, quanto mais no chão, parece que não existe uma reivindicação de seus direitos tão grandes como aquilo que nós temos, as reivindicações que fazemos quando nos achamos que agora somos alguém. É invariável isso. Em qualquer área de conhecimento, isto acontece. E o tempo seria curto para ficar exemplificando, e eu sei que cada um de vocês tem seus próprios exemplos. E isto aconteceu com o povo de Israel. E essa verdade está escrita para que nós aprendamos com ela, e isto poderá acontecer conosco. Agora, com os nossos cabeções cheios de conhecimento, sabendo melhor sobre a palavra do Senhor, pelo menos temos sido alimentados para que a conheçamos melhor, louvando o Senhor melhor que antes, orando melhor que antes, melhor. Agora pomos os passos neste caminho onde somos testados, como o povo de Israel foi testado em Cádiz Barneia. E durante esse trajeto, embora tão curto, o povo manifesta essa sua arrogância e começam a contestar por que Deus faz assim. Começam a contestar por que Moisés faz assim. Porque como se soubessem, como meu pai diria, como se já fossem donos dos seus próprios narizes. E as coisas não são assim. E mais uma vez nós nos lembramos de que a palavra do Senhor nos ensina: tenham em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, porque ele, embora sendo Deus, ele nunca reivindicou nada uma vez aqui na terra como se tivesse direito de. Não. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e que pode ser resumido por essas duas virtudes inigualáveis de Jesus: a sua mansidão e a sua humildade. Não foi isso que aconteceu com o povo. Estejamos preparados quando estivermos a caminho das grandes conquistas, porque a nossa carne não é diferente da deles. Vejam só, chegando em Cádiz Barneia, Moisés separa do povo 12 líderes, um líder de cada uma das tribos, e os manda para espiar as cidades, as localidades da terra que ele, Deus, havia prometido, dizendo: eu darei a vocês esta terra. E ele manda esses homens, entre eles 2 moços, eu já vou me referir a eles novamente, Calebe e Josué, também chamado Oséias, e
eles partem para observar a terra e voltaram, depois de 40 dias, voltaram para dar um relatório sobre aquilo que eles viram. E eles disseram, a terra é maravilhosa. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Trouxeram um cacho de uva tão grande que era necessário 2 homens numa vara para trazer. Eu não sei se eram uvas do tamanho normal e o cacho era tão grande, ou se eram uvas desse tamanho e o cacho era tão pesado. Eu não sei, mas o fato é que o fruto era de uma proporção assim nunca vista. Maravilhosa, e outros frutos também da terra que davam mostras de que Deus realmente não havia mentido quando disse para eles que ia levá-los para uma terra maravilhosa. E aí estavam os vigias do povo de Israel, e o povo de olhos arregalados vendo. Então eles levantam a sua voz, 10 dos 12 espias, dizendo assim, olha gente, na verdade, tudo é muito lindo, sabe? Mas o povo que habita nessa terra é um povo poderoso, gente. As cidades são grandes, são cidades fortificadas, são cidades cheias de muro em volta, e nós vimos ali um povo gigantesco, e nós não vamos poder com eles. Então Caleb, um dos 2, Caleb e Josué, fez calar, mas calem a boca, não digam mais nada. Eia, subamos, possuamos a terra. Deus prometeu que nos daria essa terra. Certamente prevaleceremos contra ela, mas o povo se inflamou. O povo de Israel que ouviu o mau relatório, eles tomaram partido ao lado dos 10 e disseram como que em uníssono, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, deixaram completamente de olhar para a força do Senhor, para a promessa que o Senhor fez. Eu não vou poder ir lá ajudar a levar o evangelho no pátio do Home Depot. Eu tenho vergonha, eu vou me sentir ridículo. Eu não vou poder, eu não vou conseguir entrar numa discussão se alguém quiser discutir comigo. Eu não vou conseguir separar 5 dias para ir a Nicarágua para levar a palavra do Senhor. Mas o Senhor diz que tem bênção lá para nós. Ele diz que Ele nos chamou para executarmos as boas obras, que Ele preparou para andar assim. Não, mas não dá, eu não tenho. Sabe como é? Eu sou tão fraquinho, eu sou tão débil. É bom para algumas pessoas. Para mim, eu não dou para essa coisa. Eu não dou. E nós acomodamos no nosso coração não a confiança no Senhor, mas uma desconfiança covarde. Porque o Senhor nos diz em 2 Timóteo 1,7 que Ele nos deu um espírito não um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de moderação. E nós não podemos esquecer que estas conquistas do Senhor, de fazermos a obra do Senhor vitoriosamente, elas estão completamente ligadas à força que Deus dá e à fidelidade que Ele tem sobre as suas promessas. Mas o povo não pensou assim. Inventaram mentiras, exagerando. A terra que nós vimos, ela devora os seus moradores. Mentira. O povo que vive lá são tão grandes, de uma estatura tão grande, que aos nossos próprios olhos parecia que a gente era uns gafanhotos. Aos olhos dele também via a gente pequenininho, assim, com mentiras, exageros, para fazer prevalecer o seu ponto de vista. E levantou-se toda a congregação. Imagina a situação, 10 pessoas, calcula-se que cerca de 1.600.000 pessoas era o tamanho, era o número de pessoas no arraial de Israel. E eles se levantam e toda aquela noite gritou em alta voz, o povo gritou uivando, chorando em alta voz, chorou aquela noite toda. Gente, o que aconteceu com as lembranças de o mar aberto e as provisões do Senhor ao longo desse tempo? Vocês esqueceram de tudo isso? Nós nos esquecemos de tudo isso quando nós olhamos para nós próprios. Nós nos esquecemos de tudo isso quando não vemos que a realização da obra de Deus é um produto da sua graça em nós.
pela fidelidade que ele tem às suas promessas. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, o outro líder, irmão de Moisés. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E alguns diziam: vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para o Egito. Deixa esse Moisés aí, vamos voltar atrás. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiraram a terra, rasgaram as suas vestes, e Moisés de rosto em terra, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. As obras que o Senhor tem para fazermos, povo de Deus, é muitíssimo boa, é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e Ele vai nos dar essa terra, Ele vai nos dar essas vitórias, Ele vai nos dar a habilidade, a capacidade de praticarmos as suas obras. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não temam, não tenham medo, não sejam covardes, porque como pão nós o podemos devorar. Deles se retirou o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, vão matar vocês, vão jogar pedra em vocês. E o Senhor os livrou aos líderes fiéis das mãos desse povo enfurecido, desse povo incrédulo. Deus feriu a muitos com pestilência no meio do povo. Deus matou aqueles 10 espias infiéis e Deus ouve o pedido de Moisés, representando o intercessor, o grande intercessor Jesus, que intercede por nós, de não destruir o povo, porque a ira do Senhor se acendeu contra esta incredulidade tão grande. A ira do Senhor, e o Senhor diz: eu lhe perdoei, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Moisés, Arão, Josué e Calebe, nenhum dos homens que tem andado no meio de vocês aqui, que tem visto a minha glória, que atravessaram o Mar Vermelho, que viram as provisões do Senhor no deserto, nenhum deles acima de 20 anos, eles entrarão na terra prometida. Voltem para o deserto. Vão andar. E vocês vão andar por 40 anos no deserto. Gente, o povo estava com o pé dentro da terra prometida. Estava olhando o mapa, Cades Barnea ali ao sul. Eles já tinham percorrido mais de 2/3 ou talvez 3/4 do caminho. E Deus mandou espiar porque era logo ali a terra prometida. Mas o Senhor disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Para cada dia, que foram 40 dias, que os espias espiaram a terra, vocês vão passar 1 ano no deserto. E o povo volta para o deserto. Não antes sem se rebelar contra Deus e querer lutar por suas próprias forças, e foram vergonhosamente derrotados pelos povos da terra. Finalmente, cabisbaixo, o povo toma os seus bastões e voltam para o caminho do deserto, onde durante 40 anos desnecessários eles só viram céu e areia, areia e céu, céu e areia, areia e céu, uma vida sem gosto, um sal insípido. Foi isso que eles se tornaram, sem propósito na terra, até que cada um dos incrédulos caiu morto no deserto. E Deus então preparou a nova geração para entrar e herdar a terra prometida. É uma história triste, é uma história, todavia, que ela serve para nós, para que nós aprendamos coisas fundamentais. E eu vou deixar que as palavras de 1 Coríntios 10, sobre o qual nós vamos continuar, eu vou deixar que essas palavras sejam aquilo que vai ficar no seu coração e que nos ensina a lição que nos deu o povo de Israel. 1 Coríntios 10, o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo: eu não quero, irmãos,
que vocês ignorem o fato de que nem todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Todo o povo de Israel. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados, mortos, no deserto. E estas coisas ocorreram, irmãos, como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, não devemos tentar o Senhor, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um só pão. A história estaria incompleta, eu creio, se nós não dessemos uma palavra sobre o final feliz que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele. Josué, primeiro dos dois espias, ele foi aquele que substituiu a Moisés como líder do povo de Israel, obteve múltiplas vitórias, escreveu o livro Josué, que vem logo depois dos 5 livros escritos por Moisés. Ele teve essa honra de introduzir o povo na terra prometida, e ao despedir-se dessa vida, ele deixa gravado isto que eu creio que é um dos mais lindos legados que nos dá a palavra do Senhor. Josué falando, velhinho, pronto para deixar o planeta, ele diz lá em Josué 24, de 14 a 15, povo, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tremendo, não é, irmãos? Que coisa tremenda o legado dado através de Josué para nós, o seu povo. E sobre Calebe, a palavra não fala tanto sobre ele durante o tempo de vida de Josué, mas ela nos diz o suficiente lá em Josué 14. Os homens de Josué vieram a ele, os homens de Judá vieram a Josué, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, isto já todos já dentro da terra prometida, e Calebe diz ao seu parceiro, seu espia, o outro espia fiel, assim, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha na época 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança,
mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, Josué, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E ele pede a Josué a região mais difícil, a região montanhosa, onde habitavam os povos mais fortes. E ele diz assim: o Senhor está comigo e eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E expulsou. Ele levou adiante essa porção da graça que Deus dava a ele, e ele foi vitorioso até o fim. E no fim daquele diálogo que ele teve com Josué, a palavra registra que Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. E por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Que Deus me abençoe com essa palavra e abençoe a você também. Pai amado, preciso tanto do Senhor, que todos que me ouvem ouçam com a consciência de que precisam orar por mim, orarmos uns pelos outros, para que jamais demos lugar à desconfiança daquilo que o Senhor promete. Nós damos, Senhor Deus. Na nossa debilidade desconfiamos, olhamos ao redor. Mas, Pai, eu quero te louvar, porque nós cremos, temos fé através de Jesus Cristo, que é o autor, que é o aperfeiçoador da fé. E que sejamos, Pai querido, a começar de mim, um povo que pede verdadeiramente, pede fé ao Senhor para sobrevivermos e andarmos na tua vitória. Sejamos honestos, Senhor, quando houver falta de fé, que nós não saímos pondo máscaras de sorriso, fazendo de conta que temos fé, mas que confessemos ao Senhor esta ofensa com a certeza de que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo e nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Em nome de Jesus. Amém.